Olá, amigos da TV IDNR. Estamos aqui hoje para falar sobre a escritura pública, que é o principal ato de competência do tabelião de notas. A competência do tabelião está prevista na legislação que rege a atividade, que é a Lei 8.935 de 94. E dentre as suas competências, a principal delas é a lavratura da escritura pública. Para podermos entender um pouco sobre esse assunto, sobre o que é a escritura pública e em que contexto ela está, nós vamos ver alguns conceitos importantes. O primeiro conceito que nós vamos analisar é o conceito de instrumento. O instrumento é um documento escrito no âmbito jurídico e ele pode ser elaborado de duas formas. Ele pode ser um instrumento particular, onde as pessoas o redigem, alguém o escreve e alguém o assina e não há intervenção de nenhum agente estatal. Então, alguém é responsável por essa escrita do documento, pode ser a mesma pessoa que o assinou ou pessoas diferentes. Já o instrumento público é um documento escrito de autoria de um agente estatal. No nosso caso aqui, o agente delegado do Estado seria o tabelião de notas. Então, a escritura pública é um instrumento público notarial, um instrumento elaborado por um agente do Estado, que é o tabelião de notas. Nós temos na nossa legislação, especificamente no Código Civil, uma regra onde a escritura pública é obrigatória. Essa regra está no artigo 108. Vejamos a redação dele. Ele diz que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis. Mas esse artigo diz que a escritura pública é essencial nos negócios superiores a 30 salários mínimos. Então, em vários contextos, leis federais autorizaram que instrumentos particulares tenham ingresso no ofício de registro de imóveis para cumprir essas finalidades, independentemente da escritura pública lavrada pelo tabelião de notas. Esse artigo, ao iniciar a redação dispondo que a lei pode fazer alguma disposição contrária, já faz essa ressalva. Existem leis federais que autorizam os instrumentos particulares ao invés das escrituras públicas, ou melhor, eles também podem permitir que a escritura pública seja facultativa, mesmo nesse contexto dos negócios acima de 30 salários mínimos. Então, nós temos de um lado o instrumento particular e de outro lado a escritura pública. Nós vamos analisar agora alguns aspectos da escritura pública para verificarmos qual a vantagem dela em relação ao instrumento particular. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver com relação ao próprio instrumento, a prova que esse instrumento faz. A escritura pública, ela faz prova dos fatos que o tabelião declara, porque a escritura pública é de autoria do tabelião. Então, ele é responsável pelas declarações de vontade, pela formalização jurídica daquelas declarações de vontade e é responsável também por tudo que contém a escritura, inclusive pelos erros que ele cometer. Então, na escritura pública existe um autor, que é o tabelião, que é responsável pelo seu conteúdo. Em contrapartida, o instrumento particular pode ser escrito por qualquer pessoa. Então, não há um responsável pela redação daquele instrumento. E nesse contexto, não tem uma pessoa que possa ser responsabilizada em caso de erro, em caso de engano, ou até para consertar alguma coisa em relação ao instrumento. Então, a primeira vantagem da escritura pública em relação ao instrumento particular seria essa. Existe um autor, um agente público do Estado que é responsável pelo seu conteúdo. Temos também que analisar a escritura pública em relação ao instrumento particular quanto ao lugar da sua realização, o lugar da sua lavratura. A escritura pública dá certeza do lugar de sua lavratura. O tabelião necessariamente está no município para o qual ele recebeu a delegação e é neste município que ele vai lavrar o instrumento público notarial. Um instrumento particular pode ser escrito em qualquer lugar, não precisa nem ter lugar definido e pode ser assinado em vários lugares diferentes. Então, havendo a necessidade de se comprovar o lugar da realização do negócio jurídico, a escritura pública tem como ser instrumento dessa prova. O instrumento particular não tem.
Temos também a análise da escritura pública em relação ao instrumento particular, em relação à data. A escritura pública tem uma data certa, uma data que faz prova da realização daquele negócio. O instrumento particular, não. A data lançada naquele documento pode ser a data do dia, uma data pretérita, uma data futura, e não é a data em si do instrumento particular que vai nos dar a certeza da formação daquele negócio. Então, temos também essa vantagem da escritura pública em relação ao instrumento particular. Outro elemento importantíssimo de valorização da escritura pública é a fé pública do tabelião. O tabelião de notas atua na escritura pública verificando a veracidade daquelas informações e o conteúdo da escritura pública é dotado dessa fé pública decorrente da atividade do tabelião de notas. Se vocês verificarem, toda a escritura pública tem a expressão dou fé, que é onde o tabelião formaliza essa fé pública do instrumento notarial. Os funcionários públicos em geral têm essa fé pública também em relação aos documentos que eles emitem, mas a fé pública dos instrumentos públicos em geral é secundária na sua atividade. Para o tabelião de notas, a fé pública é decorrente da atividade e é elemento essencial. Em relação a essa fé pública, temos também a questão da identificação das partes, identificação das pessoas participantes desse negócio. E decorrente da identificação, temos também a capacidade, que nós veremos em seguida. As pessoas, quando comparecem numa escritura pública, são identificadas pelo tabelião. O tabelião verifica a identificação delas e confere se aquelas pessoas são as pessoas que dizem ser. Elas se identificam com documentos, quando não são conhecidas do tabelião, e para a participação e assinatura daquele instrumento público notarial, o tabelião as qualifica com seus elementos de identificação na escritura. Havendo um questionamento em relação à identidade da pessoa, o tabelião se resguarda com a sua fé pública notarial, mostrando que identificou as partes. No instrumento particular não existe ninguém que exerce esse papel. Qualquer pessoa que saiba assinar, teoricamente, assina um instrumento particular. Mesmo que não seja aquela pessoa existente, não seja aquela pessoa identificada no documento, mas não há ninguém que vá fazer essa verificação, como há na escritura pública. Em relação à fé pública notarial, temos também a questão da capacidade das pessoas participantes daquela escritura pública. A capacidade jurídica das partes é verificada pelo tabelião de notas. As pessoas são identificadas e o tabelião verifica a capacidade delas para a prática daquele negócio jurídico expressado na escritura pública. E esse também é um dos grandes diferenciais da escritura pública em relação ao instrumento particular. No instrumento particular não há uma pessoa que verifica a capacidade do agente, capacidade de quem participa daquele negócio jurídico. Na escritura pública, sim. O tabelião de notas verifica a capacidade para a prática do ato notarial. E só vai participar do ato notarial pessoas capazes. No instrumento particular, teoricamente, qualquer pessoa que assine pode assinar um documento particular, mesmo sem ter capacidade jurídica. Temos também a questão da pessoa jurídica. Falamos da capacidade da pessoa em relação à pessoa natural e o tabelião também vai verificar a capacidade da pessoa jurídica. Se essa pessoa jurídica é regular, se ela tem o seu registro regular, se está inscrita regularmente nos cadastros relativos à pessoa jurídica, para que ela possa participar da escritura pública. E vai verificar também a sua representação, quem que vai atuar no negócio jurídico em nome daquela pessoa jurídica. Temos também essa questão da representação, falamos agora da representação da pessoa jurídica, mas o tabelião verifica a representação em todos os contextos. Quando uma pessoa participa de uma escritura pública, de um negócio imobiliário e vai ser representada por alguém, o tabelião também verifica a legitimidade dessa representação. Que instrumento fez com que aquela pessoa nomeasse um representante, se é um instrumento válido, se contém os poderes para a representação, e nessa escritura pública o tabelião também vai verificar a legitimidade da representação da pessoa natural, quando for o caso.
Então, esses são alguns elementos de vantagem da escritura pública em relação ao instrumento particular. Temos mais alguns que merecem o nosso destaque. Um deles é com relação à expressão da vontade. As pessoas declaram perante o tabelião a vontade, elas demonstram estarem lúcidas, demonstram que têm certeza do que querem declarar e o tabelião formaliza aquela vontade. Ele verifica se a pessoa não está constrangida, se ela está sendo ameaçada por alguém, para que ela possa participar daquele negócio. Verificando essa liberdade de manifestação, o tabelião verificará se a manifestação de vontade está corretamente lançada no seu texto, lendo o texto para quem o declarou, e vai possibilitar que aquela pessoa assine o instrumento público notarial para surtir os efeitos necessários. No instrumento particular, qualquer pessoa coagida, perturbada ou incapaz pode assinar, que não existe a intervenção de alguém que dê esse limite, que verifique se a expressão da vontade está sendo manifestada de maneira livre. Temos ainda em relação ao conteúdo do instrumento, em relação ao conteúdo da escritura pública. A escritura pública dá certeza do seu conteúdo e o conteúdo é imutável, depois de escrito aquele conteúdo não vai poder ser modificado, é de conhecimento de quem o assinou, do signatário do ato, e é obrigatória a leitura da escritura pública antes que ela seja assinada. O próprio Código Civil, quando trata dos requisitos da escritura pública, tem essa previsão da declaração de leitura da escritura pública. Então, obrigatoriamente, ela vai ser lida. O instrumento particular não tem ninguém que faça essa intervenção de obrigação de leitura e, teoricamente, uma pessoa pode assinar até um papel em branco para que esse texto seja preenchido depois. No caso da escritura pública, isso não é possível. O tabelião só pode deixar a pessoa assinar no livro de notas depois de lançado o texto da escritura, depois de verificada a conformidade do texto pelo signatário, aí sim ele vai poder assinar esse ato notarial que foi escrito pelo tabelião. Temos também, em relação à titularidade e à disponibilidade, uma comparação importante da escritura pública em relação ao instrumento particular. A escritura pública dá certeza da titularidade dos direitos adquiridos que vão ser transmitidos. No caso do imóvel, por exemplo, o tabelião vai verificar se a pessoa é titular daquele imóvel, se ele é proprietário daquele imóvel, para que ele possa alienar. E se aquele imóvel está disponível para alienação, se aquele objeto está disponível para alienação. O tabelião vai verificar isso, exigir os documentos necessários e lançar na escritura pública. No instrumento particular também não há intervenção de uma pessoa que faça isso, que obrigatoriamente faça isso. Então, teoricamente, alguém pode até redigir um instrumento particular transferindo a titularidade do imóvel que ele não é proprietário, ou seja, ele vai transmitir ou vai prometer transmitir o que ele nem ainda tem. Então, o tabelião de notas compete a ele verificar essa titularidade e essa disponibilidade desse imóvel. O que aconteceu no nosso contexto, há algumas décadas vem acontecendo, na verdade, é um menosprezo em relação à escritura pública, quando essas leis, várias leis foram criadas, deixando com que os instrumentos particulares surtissem as vezes da escritura pública em determinados contextos imobiliários, tanto de transmissão de propriedade quanto em constituição de direitos reais imobiliários. Então nós vimos que isso vem acontecendo ao longo do tempo. E isso demonstra um retrospecto legislativo em relação aos contratos, que os contratos passaram a poder ser celebrados tanto por instrumento particular quanto por escritura pública e deixou de dar essas vantagens, essas garantias ao cidadão que o tabelião dá decorrente da sua atividade profissional. Para melhorar esse contexto e demonstrando que isso vem mudando de alguns anos para cá, surgiu em 2007 a Lei 11.441, que possibilitou que no tabelionato de notas fossem lavradas escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais. E essa lei, que alterou artigos do Código de Processo Civil, ela trouxe novidades no âmbito do tabelionato de notas
E a população vem se beneficiando disso em função de não precisar mais recorrer ao judiciário para resolver determinadas questões, que podem ser resolvidas diretamente no tabelionato de notas. Então, nós vamos ver alguns elementos em relação a essa legislação para mostrar como isso vem facilitando a vida das pessoas e o que é necessário no caso do inventário, partilha, separação e divórcio, como requisitos para que esses instrumentos sejam lavrados por escritura pública, para que esses negócios sejam realizados por escritura pública no sentido amplo, do instrumento público notarial. Então, um dos requisitos que a lei determina é o seguinte: o autor da herança não pode ter deixado testamento, senão o inventário continua sendo processado judicialmente. Os sucessores têm que ser capazes. Não pode haver herança de incapaz, que o inventário também continua sendo processado judicialmente. No caso da separação e divórcio, não pode ter filhos incapazes e em ambos os contextos precisa haver o consenso. O tabelião de notas só age no consenso. Havendo litígio, o processo continua sendo judicial e vai ser resolvido nesse processo em relação à divisão patrimonial e às coisas que foram combinadas nesses contextos, tanto do inventário quanto da separação e do divórcio. Então, podemos fazer inventário e partilha por escritura pública nas seguintes hipóteses: havendo somente herdeiros capazes e concordância de todos os herdeiros, que nós temos que ter o consenso. O consenso aí é fundamental. O inventário e partilha pode ser feito tanto para bens imóveis quanto para bens móveis, não é só para bens imóveis. Então, qualquer patrimônio que o decujus tenha deixado, que a pessoa falecida tenha deixado, pode ser objeto de inventário e partilha por escritura pública. E um requisito importante dessa escritura é que tem que haver a assistência de um advogado, ou um advogado comum para todos os herdeiros, ou cada herdeiro com seu advogado. Isso fica a critério de cada família. Esse advogado acompanhará, orientará as pessoas em relação à partilha e assinará a escritura pública juntamente com a família. No caso da separação e do divórcio, também temos alguns requisitos importantes. Também tem que haver consenso entre os cônjuges. Só pode ter filhos maiores e capazes decorrentes do casamento e nessa escritura pública também tem que ter a qualificação e assinatura de um advogado, ou advogado para o casal ou cada um com seu advogado, mas desde que haja consenso não há problema nenhum em cada um ter o seu advogado. Vai haver a descrição e a partilha dos bens comuns decorrentes daquele casamento, disposição sobre pensão alimentícia, aí pensão alimentícia de um cônjuge a outro, porque nesse contexto nós não teremos os filhos menores, ou até pensão alimentícia para um filho maior, mas não tem, ressalto, que não há possibilidade de separação e divórcio por escritura pública, havendo filhos menores. Esse processo continua sendo judicial. E temos também a questão em relação à retomada pelo cônjuge do nome de solteiro, caso ele tenha alterado o seu nome em função do casamento. Então, as pessoas podem combinar nessa escritura pública também em relação à retomada desse nome. E tanto no contexto do inventário e da partilha, quanto no contexto da separação e do divórcio e da partilha em divórcio e separação também, esse título, esse instrumento público notarial, que é a escritura pública, vai tanto ao registro de imóveis para a regularização da propriedade, no inventário, e na separação e no divórcio, quanto ao registro civil das pessoas naturais para a averbação da alteração do estado civil daquelas pessoas. Então, ela é um título que independe de homologação judicial, que tem ingresso tanto no registro civil das pessoas naturais, quanto no registro de imóveis. Então, com isso, verificamos na nossa aula de hoje a questão da valorização da escritura pública, da comparação entre a escritura pública e o instrumento particular e vimos a legislação pertinente a inventário e partilha, separação e divórcio, que trouxe novidades no âmbito do tabelionato de notas desde 2007. Muito obrigada e até a próxima.